Olá, irmãos. Levítico, capítulo 26, e o versículo 11 e 12 diz assim: Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Deus quer ser nosso? Que pergunta interessante, não é mesmo? O que significa alguém ser nosso? Ou alguém ser seu? Seu pai? Sua mãe? Seu marido? Sua esposa? Seu filho? Sua neta? Seu neto? Seu sobrinho? Sua sobrinha? Seu primo? Prima? Seu tio? Tia? Você percebe? A questão da propriedade não se encaixa tanto aqui. Mas por outro lado, sim. Não a ponto de ser sua coisa. Não a ponto de ser seu território. Na questão mesmo de ser próprio, mas no sentido de ser íntimo, de fazer parte. O apóstolo Paulo chega a nos chamar, chega a dizer que nós somos como o corpo de Cristo. O seu braço, ele é seu. Não porque ele te pertence, mas porque ele está em você. Você percebe? É diferente. É diferente do seu sapato, da sua mesa, da sua cadeira. É um ente. É algo ligado a você. Esse, no original, é o sentido do texto que nós lemos hoje. E Deus, com certeza, quer ser nosso. Ou seja, quer estar ligado a nós. É por isso que Jesus diz, na sua oração, em João capítulo 17, para que nós sejamos um com o Pai, assim como Ele e o Pai são um. Quando se fala, por exemplo, das três pessoas da Trindade, nós vemos eles como se fossem um. Apesar de serem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas estão tão ligados que parecem ser a mesma pessoa. Jesus trouxe o significado da união deles a ponto de dizer que ele e o Pai eram um e agiam completamente em sincronia, em ligação. Assim como um pé vem, depois o outro vai. Uma ligação, uma união para o mesmo propósito. Assim como eu e você podemos também estar ligados a Deus. No texto aqui que nós lemos, no verso 12, ele diz no finalzinho, não é? Eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. É assim que Deus enxerga os seus filhos. Não como objetos. Não como máquinas que fazem aquilo que o seu dono quer.
muito menos como animais que obedecem ao seu dono. Deus nos vê como filhos. E os nossos filhos muitas vezes são a extensão de quem nós somos. Muitos pais ficam felizes em ver os seus filhos serem aquilo que eles não foram, aquilo que eles não conseguiram. E da mesma forma, mesmo nós sendo pecadores e tendo os defeitos que nós temos, Deus se realiza em nós. Quando nós vencemos a tentação, quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos o bem indiscriminadamente, quando nós dizemos palavras boas, quando nós pensamos no outro, Deus se realiza em nós. Jesus chega a dizer que nos últimos dias, melhor dizendo, no último dia ele vai dizer: porque eu tive sede e você me deu de beber. Eu estive sem roupa e você me vestiu. Eu estive preso e você me visitou. Eu estava doente e você foi me ver. E as pessoas vão dizer: mas quando foi que isso aconteceu? Porque eu não me lembro de você. Eu não me lembro que era o Senhor Jesus, por exemplo. E Jesus vai dizer: toda vez que vocês fizeram a um destes meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Você percebe o que Jesus está dizendo? Eu me realizo em vocês. Jesus disse para os discípulos: da mesma forma que o Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vocês. Você percebe? Deus nos tem com muito valor. Deus tem muito apreço por nós. Ele confia que nós vamos aceitar a sua proposta. Ele confia que nós vamos aceitar o seu plano na nossa vida. Mas, começando, e já indo para o final da nossa conversa, começando aqui no início do texto, nós vemos Deus dizendo: e eu não me aborrecerei mais com vocês. Eu andarei no meio de vocês. O que ele está querendo dizer com isso? Ele quer estar em paz conosco. Muitas vezes, a nossa vontade pecaminosa nos arrasta para longe de Deus. Muitas vezes, nós queremos fazer coisas que não deveríamos. Muitas vezes nós queremos não fazer coisas que deveríamos. O fato de você ficar parado ou parada sem fazer o que deveria, muitas vezes já pode ser algo errado. Porque aquele que não faz o bem, nisso está pecando, a própria Bíblia diz. Então, essas decisões nossas, muitas vezes, nos fazem entrar em luta contra o Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a nossa carne, nós como seres humanos, lutamos ou militamos contra o Espírito de Deus. No entanto, Deus está dizendo que quer ser tão nosso, está tão próximo a nós, tão íntimo, a ponto de não mais brigarmos, de não mais militarmos, de não mais entrarmos em discussão. Porque sim, o ser humano ele realmente resiste à vontade de Deus. Porque para ele é estranho. Sem contar que nós não conhecemos o que Deus conhece. Nós não sabemos o que Deus já sabe. Deus já sabe qual vai ser o final do seu dia. Por isso, muitas vezes, Ele está te pedindo coisas agora, que você talvez não concorda. Ele já conhece o final deste ano e sabe coisas que eu e você não sabemos. Ele já conhece o final da nossa vida. É por isso que Ele pede coisas que você talvez discorda.
mas Ele sabe. Por isso, você pode confiar nele. Porque a boa notícia é que no final, você vai entender. No final do seu dia, no final desse ano, no final da sua vida. Então, Ele mesmo diz, eu não me aborrecerei. Ou seja, nós vamos andar de mãos dadas. A Bíblia conta a história de um homem que o nome dele era Enoque, que andou com Deus. E aqui no texto diz, eu andarei no meio deles. Eu andarei com eles, com você que está me ouvindo. E a Bíblia diz na história de Enoque que um dia foram procurar ele e não encontraram mais. Porque Deus o levou para si. Ele não morreu. Enoque foi levado ao céu. E é isso que Deus quer fazer com você que me ouve. Não importa de que maneira. Não importa se você e eu vamos ter que passar pelas piores coisas. Ou talvez continuar onde estamos. Mas o que importa é que nós vamos vencer. Aqui mesmo onde estamos. Mesmo enfrentando coisas difíceis. Nós vamos vencer. Porque Deus está conosco. Da mesma forma como Jesus venceu. E Ele, em nós, vai se alegrar. Porque é através do seu poder que nós vamos vencer e conseguir. Então confie. Não desista. E saiba que Deus, com certeza, quer ser nosso. O nosso Deus. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.